Certinho, então, pessoal, vamos começar aqui para mais um evento do nosso seminário. A oficina de agora, então, são os processos e os desafios da escrita acadêmica. Para compor essa atividade, nós temos, então, a Suliane Cardoso, que é doutora em Ciências Sociais pela PUC, roteirista e produtora do curta-metragem Egresso, que é um documentário vinculado à sua tese de doutorado. Atualmente pós-doutoranda da Antera, uma rede internacional de pesquisa sobre família e parentesco, com sede na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos também a Tatiane Bringuente, professora de História, mestre e doutora em Ciências Sociais pela PUC. Atualmente realiza estágio de pós-doutorado no nosso PPG e tem um projeto aí intitulado Estratificação Social e a Expansão Educacional no Brasil, análise a partir do caráter posicional da educação. Assim como a Suliane, ela também atua como roteirista e produtora no curta-metragem Egresso. E por fim, mas não menos importante, temos a Lara Souza Marques, doutora em Sociologia e Ciência Política e mestre em Ciências Sociais pela PUC, bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha. É pesquisadora do NEP Migra, da URGS, e intermediadora cultural da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da mesma universidade. É pesquisadora associada no Departamento de Ciências Sociais da UDELAR, também professora de idiomas e intérprete e tradutora. Eu vou passar a palavra para as convidadas agora. Bom dia, eu sou Tayane. Acontece. Desculpa o atraso, a gente vai começar com meia hora de atraso, então a gente vai tentar, enfim, diminuir um pouquinho a nossa fala para não avançar tanto assim no horário de almoço de vocês. A gente sabe que vocês devem estar cansados também, com fome, é verdade, é um ponto importante. Então, o que a gente preparou hoje? A gente preparou uma apresentação influenciadas dentro do nosso próprio processo de aprendizado e desenvolvimento do mestrado e do doutorado. Né? Hoje a gente está atualmente realizando o estágio pós-doutoral, eu, a Suliane e a Lara como professora de idiomas. Mas, enfim, muito daquilo que a gente procurou e que a gente desenvolveu e que a gente pensou e que a gente refletiu e que também teve muitos e muitos desafios, eu acho que nos ajudaram também a estar aqui hoje para falar sobre pesquisa, para falar sobre andamento de pesquisa, sobre processo de pesquisa, que é um tema que nos é muito caro e que a gente também atua com isso. Como assim? Só para um adendo, né? Desculpa. Durante o doutorado, a gente sabe, a gente é como bolsista de doutorado, eu e a Suliane, a gente precisava de uma renda extra também. E a gente procurou outras atividades que também trouxessem um tipo de experiência mais prática para nós. Em que sentido? Né? A gente sabe que a pesquisa, muitas vezes, a gente fica um pouco isolado e um pouco mais longe da sala de aula, desse processo de ensino, né? De prática, de pesquisa, envolvendo outras pessoas e até para ter essa experiência quanto docente. Então, o que a gente fez? Durante esse período e até hoje a gente faz isso, a gente faz orientações, enfim, assessorias de trabalhos acadêmicos. A gente vem fazendo isso há muito tempo. E, enfim, né, sobre essa experiência também, e a partir dessa experiência também que a gente vem falando mais sobre esses processos e desafios da escrita acadêmica. Mas para contextualizar mesmo de onde que vem essa ideia e por que a gente decidiu falar sobre isso hoje, principalmente. Então a gente já tem. Só complementando, então, bom dia, meu nome é Suliane Cardoso. Eu venho junto desse processo, né, com a Thay e com a Lara desde o mestrado, a gente fez o mestrado e o doutorado aqui pela PUC. E, então, complementando um pouco do que a Thay está falando, muito da nossa motivação para fazer essa oficina de hoje e também para esse trabalho que a gente acabou desenvolvendo já faz algum tempo de orientação de trabalhos acadêmicos, ele vem de dificuldades que a gente teve ao longo do processo de mestrado e doutorado. Então, por exemplo, a gente percebia que existiam disciplinas que eram focadas como um seminário de tese, por exemplo, né, de dissertação, que a gente aprende um pouco sobre esse processo acadêmico a partir de um projeto que a gente mesmo está desenvolvendo, mas muitas vezes ao longo da nossa trajetória escolar e acadêmica, a gente não tem um enfoque tão grande em metodologia, né? Então, o que é um problema de pesquisa, como é que a gente dialoga a teoria com dados empíricos, como é que a gente faz dados empíricos.
A Thay sempre foi muito mais do quant, eu do quali, a Thay, a Lara muito teórica. Então a gente tem essas diferenças que a gente acredita que se complementavam muito, né? E muitas vezes é no diálogo com o outro que a gente tem insights, tem ideias para a nossa própria pesquisa. Então, por isso que a gente pensou nessa atividade hoje muito mais como uma conversa, né, do que como uma aula, no sentido de que é nessa conversa que a gente pode perceber quais são as nossas próprias dificuldades, né? Porque às vezes essas dificuldades elas não vão ser só acadêmicas, elas vão ser sociais, elas vão ser emocionais, né? A gente acabou de passar por uma enchente aqui no Rio Grande do Sul, que se a gente parar para pensar o quanto esse fato afetou e segue afetando as nossas pesquisas, né? E muitas vezes, inclusive, influenciando para que a gente tenha novas ideias, faça novas pesquisas a partir disso que aconteceu. Então, são aspectos que afetam muitas vezes a nossa vida e a gente, às vezes, não percebe, né? O quanto afeta e o quanto isso impacta também na nossa própria produção acadêmica. Então, foi pensando nisso que a gente resolveu fazer essa oficina para a gente tentar ter essa conversa hoje sobre as nossas próprias dificuldades. Acho que oi, gente, tudo bem? Bom dia. Então, acho que nesse sentido, a gente gostaria que vocês ficassem bem à vontade para colaborar, né? Eu acho muito formal essa coisa de a gente ficar usando o microfone e tal. A gente queria fazer aqui uma roda, a organização da Não permitiu, mas eu acho que seria interessante isso. Toda a parte de, para mim, assim, as pessoas que mais me ajudaram no processo de escrever uma dissertação e uma tese de doutorado foram a Su e a Thay. De verdade, assim. São, como a Su colocou, eu sempre fui uma pessoa mais teórica e sou. Mas muitas vezes essa questão da metodologia é uma coisa que eu senti como uma deficiência tanto na minha graduação quanto na minha formação na pós-graduação. As pessoas que mais me ensinaram sobre metodologia são elas. Eu fico muito feliz de poder estar colaborando, né, nessa mesa, nessa oficina, porque eu acho que eu aprendi muito com elas. Tenho muito a colocar sobre os desafios, principalmente. Mas é interessante porque a Su e a Thay, elas têm uma forma de enxergar a escrita acadêmica que ajuda muito assim a gente conseguir perceber quais são os nossos erros, né? O que a gente está falhando assim na construção desse fazer ciência, que é o que a gente faz aqui dentro. Isso me ajudou muito, né? Eu trabalho como professora particular de inglês e espanhol desde a época do mestrado, né? Sempre como aquela coisa complementar, mas hoje em dia é o que eu faço principalmente. Sou tradutora, sou intérprete em eventos, tenho ainda os meus alunos, mas muitos deles, uma demanda que eu atendo muito grande é de pessoas que, sei lá, preciso aprender um idioma, porque vou começar a me desenvolver dentro de congressos internacionais, né? Que era até o que eu estava contando para as meninas ontem. Uma das minhas alunas é uma médica ginecologista que apresenta trabalhos, né? Tipo, ela é mais velha, então ela não tem uma formação de pós. E dentro de cursos como medicina, eles não têm TCC, um artigo para escrever, não é tão obrigatório quanto para nós. E é muito interessante porque é por meio dessas metodologias que a gente vai trazer hoje que até mesmo quando a gente está traduzindo um artigo, está trabalhando com um aluno que não é da área, está lendo uma pesquisa que não é necessariamente atrelada à nossa, é que a gente consegue perceber falhas, né? E essas falhas não são no sentido de erros, né? Graves, mas formas que a gente tem de poder ajudar a outra pessoa. E eu acho que isso é uma das coisas interessantes que a gente pode tirar da oficina de hoje. Esse olhar de como é que a gente pode fazer pesquisa, ele serve para a nossa própria pesquisa, mas também para quando a gente está lendo pesquisas dos outros. Né? Um ponto que eu acho que é interessante de ser levado em conta é que quando a gente está fazendo a nossa dissertação, a nossa tese, bate muito aquela ansiedade, até mesmo uma baixa autoestima de, ai, mas o artigo do fulaninho é muito bom, e o meu é muito ruim. E às vezes você começa a ler e percebe que, cara, não, o fulaninho tem muitos erros. Né? Às vezes é uma pessoa que tem uma boa oratória para fazer uma apresentação, mas o artigo em si não é bom. Né? E não que não seja bom, e tipo, fulana, não é isso que eu quero dizer, mas para a gente se fortalecer em termos de autoestima, né? De saber que a gente
está fazendo algo que pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais moroso, mas que ele tem um sentido, né? Então, acho que, para mim, quando eu observo essa oficina e fico feliz de fazer parte dela e muito grata às minhas colegas e amigas que me ajudaram muito no meu processo, acho que ela tem muito esse potencial de nos fortalecer, não só como pesquisadores, mas também o pesquisador é uma pessoa, né? A gente separa muito essa coisa. Uma das coisas que a Su colocou, um dos desafios que a gente tem é o emocional. Gente, como pesquisador sofre, né? Então, assim, muitas vezes o bloqueio, né? A gente poder ter essa compreensão, essa sensibilidade, esse entender. E a Suliane e a Tayane conseguem nos ajudar com ferramentas para, ok, estou com esse bloqueio, mas como é que, de forma prática, eu consigo talvez botar um pouquinho de óleo nessa engrenagem para ela funcionar? Isso nos ajuda a ganhar, né, recuperar a autoestima, confiança e desenvolver a pesquisa. Então, já queria deixar aqui, né, minha gratidão e dizer que, enfim, acho que essa é a proposta da oficina, né, trabalhar nesses dois sentidos, assim. Sim. Até a gente tinha colocado ali como objetivo, então, fazer esse espaço, que a Lara bem colocou. Então, assim, a gente pensou em dividir mais ou menos esse pensamento nessa parte de processos e desafios quando a gente fala em escrita acadêmica. Então, quando a gente fala em pesquisa, a gente tem que entender também, por mais que aqui a gente tenha pessoas de diferentes áreas, por mais que aqui que a gente tenha pessoas que estudam diferentes temas, existe uma linguagem, não uma linguagem, mas uma estrutura que é universal quando a gente fala em pesquisa e ciência. Então, a gente pode agora abrir lá a plataforma Cielo e procurar um artigo de diferentes áreas do conhecimento. Quando a gente pegar esse artigo, o que a gente vai ler nesse trabalho? O que a gente precisa entender nesse trabalho? O que esse trabalho, quanto um trabalho acadêmico, precisa ter em relação à sua estrutura, aos elementos que são fundantes, que são essenciais para o desenvolvimento e essa articulação quando a gente fala de pesquisa, né? Então, quando a gente fala de pesquisa acadêmica, seja dissertação, seja tese, seja TCC, a gente fala de um processo de pesquisa que não é um percurso linear. Por mais que a gente esteja falando de que a gente vai sair de um ponto A para ir para o ponto B, no sentido de que eu vou aqui construir a minha pergunta de pesquisa e a minha ideia é tentar responder essa pergunta, então até o caminho B. Vão ter, né, outros desviantes, outros caminhos. Esse caminho do ponto A para o ponto B, ele não é linear. Por mais que a gente tenha vários elementos aqui, como está no slide, escolha do tema, delimitação, pergunta, objetivo, teoria e metodologia, revisão, tudo isso, a gente vai acabar desenvolvendo, claro, em etapas dentro da pesquisa, dentro do nosso tempo, dentro do nosso recorte, mas não necessariamente a gente vai fazer isso numa linear, né? E que a gente vai simplesmente conseguir fazer essas etapas dentro de uma ordem, né? Mas, quando a gente fala em pesquisa, a gente também fala, que nem eu disse anteriormente, em uma linguagem universal, em que eu posso ser da ciência política ou da sociologia, eu vou abrir um artigo aqui da educação e vou conseguir ler esse artigo. E se eu consigo ler esse artigo, por quê? Tem elementos que, embora eu da sociologia vou desenvolver, a Suliane também vai desenvolver, que é da antropologia. E quais seriam esses elementos? Bom, digamos que a gente pega um resumo. O que vai ter nesse resumo? Tema de pesquisa, delimitação do tema de pesquisa, objetivo geral, a teoria, a metodologia e os resultados. Então, eu consigo ler isso. Por quê? Porque são esses elementos, entendendo que esses são os elementos da pesquisa, eu vou também não programar, mas no sentido de até treinar, enfim, é uma prática, né? Praticar essa leitura mais crítica para poder identificar esses fatores no trabalho acadêmico. E isso é muito importante quando a gente leva para a nossa pesquisa, né? Porque falar em escolher tema, delimitar, construir uma pergunta de pesquisa não é simplesmente a gente pegar o nosso recorte e trabalhar somente em cima daquilo. Por que eu falo isso? No sentido de que, quando eu estava escrevendo, enfim, né, uma observação, quando eu estava escrevendo a minha dissertação, eu estava no mestrado, eu vim da história, comecei a fazer um mestrado em ciências sociais dentro da linha de pesquisa da ciência política. Eu não sabia como cientistas políticos escreviam. Como é que escreve um cientista político? O que separa um texto de cientista político e um texto de um historiador?
Então, quando eu começar a escrever, eu como historiador, esse texto vai ser um texto de história ou vai ser um texto de ciência política? O que separa isso? Então, para a gente poder entender muitas partes dessa pesquisa e como a gente se coloca também dentro do texto, é importante a gente ter esse contato e esses exemplos que a gente vai buscando ao longo do nosso percurso. E muito disso vem, como as gurias colocaram, através desse contato, dessa leitura crítica contínua. Seja, enfim, se tu não faz parte de um grupo de pesquisa, ou não tem pessoas, enfim, que tu possa fazer essa troca, seja com a leitura. Por exemplo, eu lia muito o texto do Marenco, que é o professor da URGS aqui, e eu gostava muito do jeito, do estilo de escrita dele. Por quê? Porque ele começava o texto... Não. Desculpa. Não? Ah, não estava aparecendo para vocês. Ah, tá. Estava falando do Marenco, tá? Então, enfim, eu sabia todos os elementos que eu tinha que colocar na pergunta, numa pesquisa, eu sabia que eu tinha que construir essa delimitação, que eu tinha que construir a minha pergunta, mas eu não sabia como que eu ia colocar isso no texto. E esse como colocar no texto também vem muito de exemplos dessa leitura crítica que a gente tem em relação aos outros trabalhos. Enfim, ele escrevia de uma forma em que ele começava com a pergunta e ia desenvolvendo isso. Ok, outra pessoa não, vai começar a explicar o contexto, a delimitação, para depois chegar no problema de pesquisa, no sentido de que, bom, existe esse problema aqui, essa questão aqui, por exemplo, desigualdade. Existe desigualdade, existem várias vertentes que eu vou falar sobre desigualdade, mas existe também a questão da desigualdade educacional, que é um recorte. Por quê? Eu vou pesquisar sobre desigualdade, tá? Mas tu não vai pesquisar tudo sobre desigualdade, tu vai pesquisar alguma coisa, algo específico. Isso é o quê? Delimitação. Então, a delimitação ela vem a partir de vários recortes. Eu não vou estudar tudo sobre desigualdade. Eu vou estudar desigualdade educacional, primeiro recorte. Tá, mas eu não vou estudar tudo sobre desigualdade educacional. Eu vou estudar sobre oportunidades, bom, terceiro recorte. E assim a gente vai indo. Então, quando a gente fala em pesquisa e nesses processos, é importante que a gente entenda esses elementos que são centrais, porque, embora eles não sejam esse processo linear, em que, enfim, a gente começa a escrever a nossa tese de dissertação e chegue lá no fim com tudo bonitinho e redondinho, a gente tem que entender a função que cada um desses elementos tem na nossa pesquisa para a gente poder até explicar para o leitor, explicar para a pessoa que está lendo como que a gente amarrou os pontos. Me entristece às vezes que a gente começa a ler um trabalho e eu não consigo entender, tá, mas de onde que veio essa ideia? Por que tu está me colocando várias citações aqui? Por que tu me disse isso aqui? Né? Enfim, eu conversando com o texto. Por que tu está me trazendo esse autor? Ele está fazendo o que aqui no texto? Qual que é a função dele dentro do texto? Qual que é a função dele dentro do teu próprio recorte de pesquisa? E o que é isso? É falta, muitas vezes, do entendimento desses próprios elementos, de como que eles funcionam e deveriam estar amarrados dentro de um texto. Porque a dissertação e a tese é um texto. Ele vai ser lido, é uma comunicação. E essa pessoa que está do outro lado, que está lendo, é nosso leitor, é com ele que a gente está falando. E ele, quando a gente faz essa comunicação com o nosso leitor, não existe obviedade. Ah, mas é óbvio para mim que estudo estratificação, que mobilidade é isso, isso, isso. Bom, para a Surya, ela não sabe o que é o conceito exatamente. Talvez, desculpa. Mas e aí ela simplesmente vai ter que largar meu texto e começar a procurar outra coisa para poder sanar a dúvida que ela tem em relação ao meu texto, ao recorte que eu estou tentando explicar. Então, isso de obviedade dentro do texto acadêmico não existe. Não existe. O teu leitor, ele não sabe. Parte desse pressuposto, ele não sabe e tem que explicar. E o que tu tem que explicar? Como que tu desenvolveu essa tua pesquisa? De onde que vem esse teu tema? Esse teu tema está atrelado a uma linha de pesquisa? Esse teu tema está atrelado a qual área de estudo? Esse teu tema está atrelado a uma área que é interdisciplinar? Tem muitos estudos sobre ele? Não tem? O que é uma revisão bibliográfica? Então, existem. Enfim, aqui a gente poderia ficar horas falando sobre isso, porque cada um desses elementos é extremamente importante e devem estar dentro da pesquisa muito bem articulados e claros. Quer voltar? Eu queria complementar disso que a Thay está trazendo em relação a essa não linearidade do processo.
por mais que ali esteja um caminho, né, que é uma linha, quando a gente coloca isso na nossa prática, a gente sabe que é um caos, né? Então, por exemplo, a gente vai escolher o nosso tema. Tá, mas e se daqui a pouco a gente percebe que não é aquele tema que a gente gostaria de fazer, né? A gente faz a nossa pergunta de pesquisa, é uma das primeiras coisas para a gente saber, bom, o que eu quero. A pergunta de pesquisa é entender o que a gente quer responder desse assunto, né? O que a gente quer descobrir. Mas, daqui a pouco, a gente vai para a nossa banca de qualificação e uma pessoa que está na banca vai destruir completamente a nossa pergunta de pesquisa, porque ela não está bem dialogada com a teoria, né? Então, a gente vai ter que reformular toda a pergunta de pesquisa. Então, às vezes, a gente acha que isso é um caminho que a gente tem que ir de passo a passo, quando, na verdade, é todo um processo que é influenciado pelo externo também, né? Quando a gente participa de um congresso, que a gente vai ter novas ideias para trazer para o nosso texto. A questão da área, por mais que seja um caminho que ele não tenha área, né? Porque todos nós temos que fazer isso como pesquisadores, a área também influencia, porque, por exemplo, na antropologia, a etnografia, querendo ou não, é o método mais utilizado. Então, a gente está o tempo todo em contato com a etnografia, com entrevistas, com grupos focais, e acaba sendo mais fácil, pela leitura e pelo contato que a gente tem, a gente fazer isso também. Mas não quer dizer que, às vezes, a gente vai um pouco contra a hegemonia da nossa área. Quando eu estava na ciência política, eu já era muito fã da etnografia, então fazia antropologia política, desde o mestrado mesmo, tendo descoberto que a ciência política muitas vezes é muito mais quantitativista, e eu nunca fui dos números. Então, isso também é uma coisa pessoal, né? Quais são os meus interesses? O que vai me dar prazer estudando, pesquisando? Porque, no fim das contas, o trabalho ele é, sim, muito solitário, né? A escrita é a gente com a gente mesmo. A gente tem que ter prazer fazendo isso. Mas, às vezes, vai ser mais fácil, por exemplo, alguma área que... eu acho que na área da saúde, às vezes, é muito comum usar revisão sistemática, né? Então, é uma metodologia que tu vai tendo mais contato. Então, essa questão do que a tua área estuda, ela também pode te influenciar nas decisões que tu vai vir tomar para essa construção do trabalho acadêmico. Então, eu acho que essa não linearidade, ela também nos ajuda a pensar na fluidez do processo acadêmico, para que a gente não seja rígido em relação a nenhum desses processos, como se esse caminho fosse sempre reto, né? Você sempre, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro é esse, eu tenho que seguir isso. Quando, na verdade, a gente vai seguir, vai voltar atrás e vai ir de novo. É muito mais fluido. E até para a gente ser um pouquinho mais. A gente entender o nosso processo não a partir dessa comparação com o colega. Estou num grupo de pesquisa, todo mundo já definiu um problema de pesquisa e eu não. Bom, o que está acontecendo comigo? Né? Qual que é o meu problema? Por que eu não consigo desenvolver esse problema? Mas é que nem questão, qual que é o meu problema? Mas existem diferentes formas, né, de construir essa pesquisa, que nem você falou. Se a tua abordagem é um pouquinho mais clara, talvez esse problema não vá aparecer no primeiro momento, mas é prescindível que apareça no quantitativo. Então, para o teu colega, a prioridade dele nesse momento, dentro do cronograma e dessa construção de texto, existem diferentes momentos que esses elementos vão aparecer. Isso é importante. Eu só queria também adicionar a questão de se colocar na pesquisa, né? Que foi uma das coisas que eu gostei bastante de aprender e conseguir fazer de forma mais pacífica e mesmo assim não tão ideal como poderia ter sido, que foi colocado na minha banca de defesa, que é justamente isso, né? Explicar muitas vezes o porquê, principalmente em áreas de humanidades, eu acho, né? Que isso vai fazer mais sentido. Talvez para outras áreas não seja tanto. Mas, por exemplo, o porquê a gente está pesquisando isso, né? Qual é a nossa motivação para além de, sim, constatamos todo esse problema aqui, mas também, pelo menos eu acho isso também interessante quando chego para ler um trabalho de alguém, entender o que motiva essa pessoa a pesquisar sobre isso, né? Qual é a identidade dela ali, por que ela está ali, né? A gente quer descobrir algo e o porquê, mas o que nos motivou a fazer isso? É uma questão, principalmente por uma questão pessoal que nos atrela ao tema. Eu acho que é interessante, principalmente como mulheres, que acho que foi uma das melhores críticas que eu recebi da minha banca. Fazer pesquisa dessa forma também feminista, né? É se colocar na pesquisa, é dizer o porquê você está fazendo isso. E acho que o prazer tem que ser um guia, assim, a gente tem que pesquisar algo
que nos estimule minimamente, porque a gente vai ficar 2 ou 4 ou 6 anos, né, trabalhando sobre o mesmo tema. Então, que ao menos seja algo que não nos dá raiva, né? Assim, no sentido de que é normal que com o tempo a gente acabe pegando um pouco de ranço, né? Porque a gente cansa, é normal, e é um processo, como a gente sabe, que é difícil, né? Tem muitos desafios pessoais, mas algo que pelo menos a gente gosta de falar, né? Isso que é bacana, quando a gente sente aquela empolgação de, poxa, vou, não sei, descobrir algo novo. Isso eu acho que, ou vou falar sobre isso, é um tema que me encanta, de certa forma. Eu acho que esse prazer, ele é essencial também. Exatamente. Antes da gente passar para a parte dos desafios, que a gente vai enumerar esses desafios, tem uma parte que eu acho que é importante de processos, que é o coração da pesquisa, que é ali que vai fazer funcionar ou não vai fazer funcionar a pesquisa, que é a metodologia. A metodologia, existem algumas definições que são, digamos assim, mais técnicas, que são importantes que a gente coloque dentro da pesquisa e que elas não podem ficar de fora. Por isso que é importante, enfim, como dica para pensar na metodologia, seja uma abordagem qualitativa, quantitativa, ou mista, ou um método dedutivo ou não, enfim. Existem essas especificidades, essas diferentes partes da metodologia. Por que a metodologia? É um todo. A metodologia envolve várias técnicas, desde coleta de dados, análise de dados, até ferramentas de como que tu vai analisar esses dados, até também as fontes, né? Tudo isso é importante. E tudo isso tem que estar muito bem descrito no trabalho e fazer sentido, porque como que a gente escolhe a metodologia? A partir também do nosso problema. Como que a gente vai responder essa pergunta, né? Como que eu vou olhar para esses dados? Que dados são esses? Que dados que eu preciso utilizar para poder responder a minha pergunta? E como que eu preciso coletar, enfim, construir essa análise para tentar responder a pergunta? E aí eu acho que um tópico importante, que a gente não vai se ter muito essa questão da metodologia, mas é muito importante, leiam muito sobre metodologia, porque é importante para a gente entender o trabalho. Mas uma questão que sempre chamou atenção quando a gente fala em metodologia, que vai estar assim, em muitos trabalhos, revisão bibliográfica não é metodologia. No sentido de que, o que é uma revisão bibliográfica? O que é uma revisão bibliográfica? Ninguém quer responder? Eu sei teu nome. Que eu contexto da revisão bibliográfica é ler pesquisas de pesquisadores da área que abordam não só o tema que eu estou estudando, mas eu acho que os temas ao redor. Fosse definir revisão bibliográfica em uma palavra só, que não fosse revisão bibliográfica, qual seria? Pesquisa? Também? Não é pesquisa? Então, se tu diz que tua metodologia é revisão bibliográfica, tu está dizendo que a tua metodologia é pesquisa? A minha pesquisa é feita por pesquisa? Faz sentido? Não. Porque a metodologia envolve diferentes processos, técnicas, ferramentas, formas de análise, pressupostos, fontes que são construídas, seja em banco de dados, seja através da etnografia, mas que envolvem diferentes questões que são importantes e que a gente tem que pensar quando a gente vai escrever nossa metodologia, principalmente quando a gente está falando de uma dissertação e de matéria. Porque, enfim, a gente tem um espaço maior para falar sobre isso. Então, mas só para deixar claro que a gente não se exime disso, tá? Exatamente. Muitos trabalhos a gente já descreveu que era revisão bibliográfica. Mas tendo consciência disso. Depois que a gente entendeu que realmente a revisão ela tá em todo esse processo, né? Exatamente. Em todas as partes. E que nem a Su comentou antes, até existe formas da gente trabalhar com a revisão de literatura como uma metodologia, como a enfermagem usa muito a revisão sistemática, mas a revisão sistemática integrativa da literatura, ela pressupõe o quê? Técnicas, ferramentas e processos. Então a gente sabe exatamente quantos artigos foram lidos, o que foi lido nesse artigo, que palavras-chave, quais são os descritores que foram utilizados para pesquisar. Então existe um passo a passo que ele é muito transparente nessa revisão sistemática. É uma forma de contornar isso. Inclusive, nessas pesquisas, por exemplo, da enfermagem, a medicina, se não me engano, usa também.
Isso, a revisão sistemática é uma parte da pesquisa, então eles usam a revisão sistemática integrativa para fazer a revisão, que a gente colocaria, digamos assim, no trabalho de sociologia, como capítulo teórico. Então eles usam a revisão integrativa para construir o capítulo teórico. Eu ia dizer exatamente isso, tá aqui. Ela também é muito usada como uma estratégia quando a gente quer fazer uma publicação, pensando no sumário também. A gente já separa a tese e a dissertação como se fossem partes, né, deslocadas que depois a gente pode publicar como artigo. Então, ela é muito utilizada nessa parte mais teórica para que já fique no formatinho de artigo, porque ela já está com uma metodologia só utilizada específica. Então, isso também é uma estratégia de a gente pensar teoria e metodologia nessa construção do nosso sumário e do nosso trabalho, pensando em publicações posteriores, né, porque acaba sendo mais fácil. Depois que a gente termina, a gente tem um mundo de informações, de dados, e a gente tem que pensar em como transformar isso numa publicação, né? Então, esse processo também ele pode ser facilitado quando a gente pensa nele com um pouco mais de estratégia. Não, só fazendo um adendo, que o domínio da metodologia é extremamente importante, sobretudo para as pessoas que vão fazer pesquisas vindo de áreas que não estão acostumadas com aquela metodologia que tu vai usar. Então, tu precisa convencer, talvez, ou provar para a banca, provar para quem está te avaliando, o porquê que tu escolheu essa metodologia que não é a usual para o campo de onde tu vem. Então, no caso da saúde, né, que usa muita revisão sistemática, se tu for para um outro lado, tu precisa mostrar para quem está compondo a banca por que que a tua escolha se justifica, porque ela é mais adequada para a escolha metodológica é mais adequada para aquilo que tu quer estudar, né? Então, é imprescindível assim o domínio completo ou máximo possível da metodologia que tu está aplicando, né? Exatamente. E até pensando na metodologia, não é toda a abordagem, não é toda a técnica que vai ajudar a gente a responder ao nosso problema. Então, nem todo problema de pesquisa ele vai ter tanta abertura assim para a gente pensar diferentes abordagens. Depende, tudo depende daquilo que tu quer responder, né? Então, também tem essa relação. Está muito próximo e a gente tem que pensar a metodologia. A gente também existem recortes que não, talvez, né, não nos deixem trabalhar com qualitativo, digamos assim. Então, a gente tem que também pensar nessas questões. Dúvida, alguma questão? Quer falar alguma coisa dessa parte? Não? Então, a gente vai passar para os desafios, que são muitos, né? A gente colocou aqui nessa nuvem de palavras aqueles que a gente mais lembrava em relação à nossa própria trajetória, né? E aqui sim, é claro, vocês podem também enumerar tantos outros, né? Por que falar desses desafios? Quando a gente coloca também, eu vejo isso como um exercício que me ajudou bastante a pensar e também passar por esse processo da pós-graduação, é saber que eu não estava sofrendo ali sozinha. Por exemplo, quando eu estava sofrendo com essa imprevisibilidade da pesquisa, eu não estava sofrendo, isso não é a Tayane que está sofrendo, não é comigo que esse problema foi inventado. Esse é um problema que é parte da pesquisa. A Soliane também passou por isso, a Lara também passou por isso. E tantas outras pessoas puderam passar por isso. Puderam, A gente chorava no banheiro. chorava muito, nossa senhora. A gente tinha um grupo de pesquisa que a gente tinha que ler e criticar o trabalho do outro, a gente saía de lá, arrasada. Tipo assim, meu Deus, quanto tá morrendo. Mas eu acho só uma coisa nesse sentido que me parece que a gente tem uma cultura muito ruim. No Brasil não é tão ruim que nem em outros países, né? Mas esse tipo de. Eu tive colegas do Canadá, por exemplo, o objetivo é esse. Elas eram. Eu lembro que uma delas falou: ah, não, a gente é treinado para destruir o trabalho do outro. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes esses grupos de pesquisa estimulam. E eu acho que é muito ruim, porque, tipo, o trabalho está em construção, o trabalho vai ter defeitos, o trabalho está sempre em construção. Mesmo depois de uma dissertação aprovada, uma tese aprovada, ela não está perfeita. É ciência, as coisas mudam, as coisas fluem. Então, eu acho que é uma prática muito nociva que a gente tem dentro da academia de, assim, arrasar com o trabalho. Ou até mesmo, e não tem nenhum professor aqui, mas se tiver algum assistindo ou posteriormente assistir, eu acho que é válido também a forma como o professor coloca a crítica. Ela não precisa ser de uma forma que te faça sentir um burro, né? Porque às vezes a gente sai de orientações ou passa por experiências, assim, o mesmo aconteceu algumas quantas vezes em congresso com a gente, de apresentar um trabalho e na hora das perguntas, tipo, pessoas principalmente mais velhas, né? Principalmente homens, nós como pesquisadoras jovens e mulheres,
fazendo comentários que eles não engrandecem o trabalho. Eu acho que a gente tem que pensar a crítica como algo assim, se eu falar algo para essa pessoa, ela pode vir a ganhar algo com isso? Tipo, tudo bem, tem um erro, mas como é que eu vou colocar essa crítica? Eu preciso, né? Parece que tem gente que tá troglodita e não sabe como opinar, né? E também sei lá, eu sempre me vejo muito assim. Eu acho que a gente pode sempre colaborar, mas até mesmo quando a gente é chamado para bancas, tem todo um trabalho, tem um indivíduo por trás dessa pesquisa, dessa apresentação, está passando, ou passou, ou vai passar por muitas coisas que a gente não faz ideia, e aquilo é 1% da vida dele, né? Tem muita coisa que está sendo atravessada. Então, acho que a forma como a gente, muitos desses desafios são colocados pelos nossos próprios colegas. Então, acho que isso serve como uma autocrítica para a gente. Quando a gente se coloca numa banca, vai para um congresso, talvez tenha alguns trabalhos que a gente olha e fique, o que essa pessoa está fazendo? Mas também a gente pode guardar para si, se não sabe, uma forma legal de expor isso, né? Exatamente, nossa. Eu acho que isso que tu trouxe são várias reflexões juntos, né? Desde o sentido de, quando a gente fala em leitura crítica de trabalho, a gente não está falando, por exemplo, vou pegar um texto da Ana para ler, de novo a Ana, desculpa, para ler. Eu não vou criticar a Ana, eu vou olhar criticamente para a construção do texto da Ana e todos os elementos que a Ana colocou ali. Vou tentar ajudar, enfim, o prazer, né, a minha experiência para tentar fazer essa troca com ela. É uma troca, não é uma questão hierárquica que eu que estou ali lendo o texto sou dono de todo o saber e detentor de todo o conhecimento do mundo. É uma troca. E é a partir dessa troca que a gente faz a construção. Então, isso é uma coisa que é importante que a gente enfim, percebe em vários ambientes também, que tem um pouco dessa dificuldade de como que a gente recebe essa crítica, né? Será que a gente está, às vezes, tornando isso pessoal? Será que eu sinto que essa crítica é um ataque a mim? Como que é feita essa crítica? Ih, eu chorei muito em congresso, fui várias vezes detonada. Mas, enfim, é parte do. Mas eu acho que é um ponto que é importante a gente entender: é parte do processo acadêmico a gente ter essas avaliações críticas do trabalho. O que não é parte do trabalho acadêmico é a gente ser menosprezado, humilhado ou de alguma forma rebaixado pelo nosso processo de construção de pesquisa. Quando a gente está aqui na pós-graduação, a gente está como aluno. A gente está aqui aprendendo, assim como quando a gente participa de um congresso e apresenta um trabalho, a gente está lá para quê? Para troca, para as outras pessoas conhecerem meu trabalho e a partir disso eu fazer essas trocas. Ninguém tem um trabalho perfeito e maravilhoso assim. Mesmo se a gente publica numa ONG, por exemplo, tu pode voltar nesse texto daqui a um tempo e vai ter coisas para melhorar, porque assim, a pesquisa é feita desse jeito. Né? A gente sempre tem coisas para estar evoluindo dentro da pesquisa. Cada um tem um momento. Enfim, cada um está num momento e isso é parte integrante de todo e qualquer pesquisador. E isso também. Desculpa, Paulo. Não, só para complementar a fala de vocês, que eu acho que todos esses pontos aí que a gente está trazendo é justamente o fator humano, né? Porque quando a gente olha um artigo publicado, um artigo ali pronto para ser avaliado, a gente só vê o processo escrito, né? A gente não vê tudo isso que tem por trás, que é o fator humano, o fator pessoal, que também é pessoal, que envolve a pesquisa, considerando que somos pessoas, para além de pesquisadores, né? Não somos apenas isso. E esse processo que a Lara trouxe, que a Thay também complementou sobre os congressos, esse tipo de parece, ela também pode, muitas vezes, influenciar na nossa própria escrita, na síndrome de impostora, em todos esses processos que também vão impactar no nosso texto, né? Então, por isso é muito importante a gente ter esse olhar para além da palavra, né? Mas também do que é vivido, do que é sentido, porque a gente está aqui nessa troca com pessoas e estamos influenciando uns aos outros, né? Seria bom que fosse mais positivamente do que negativamente, como acontece muitas vezes em muitos espaços ainda hoje. Um outro insight que me mostra a lembrança que voltou é a questão de a gente precisa também saber respeitar a forma de escrever do outro, né? Isso foi um desafio que eu tive bastante na construção da minha dissertação e da minha tese, que é algumas vezes o meu texto passou por pessoas que não gostavam da minha forma de escrever. Isso não é um problema, né? Assim como, por exemplo,
Em literatura, eu adoro Machado de Assis. Tem gente que detesta, acha que ele é um chato a forma que ele escreve. E tudo bem, a pessoa não lê. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha coisas boas, ou que o meu texto não tenha coisas boas, né? Talvez, sei lá, eu adoro, por exemplo, a forma que a Su escreve, que é muito poética. Ela consegue fazer criações que são muito literárias, assim. Eu gosto muito. A Thay escreve de uma forma mais direta e reta, que eu adoro também. São estilos diferentes, eu gosto dos dois. Mas pode surgir alguém que não goste desse jeito. Ou do meu, por exemplo, que falo sempre em primeira pessoa no texto. Mas tá tudo bem, tipo, não é para avaliar se eu tô usando eu ou nós, ou se eu tô falando terceira pessoa, né? É para avaliar o conteúdo do que eu tô trazendo. Então, isso é uma coisa que eu acho que é interessante para a gente que está nesse processo de formação, que eventualmente vai começar a participar de bancas, ou vai ler textos de colegas, respeitar o estilo do outro. Né? A gente tem estilos de escrita e eles são diferentes e tá tudo bem, a gente pode gostar de uns e não de outros. Mas é diferente a questão. Foi um ponto que nós conversamos até ontem. Tem pessoas, e acho que eu sou uma delas, que gostam de escrever de uma forma mais destruncada, porque eu quero que o meu texto seja acessível para pessoas que leem. Tem pessoas que preferem escrever um artigo inteiro usando 30 palavras em alemão. E tá tudo bem. Eu acho que dificulta a compreensão, sabe? É como quando a gente vai em palestras ou congressos e tem alguém constantemente se referindo a termos em outros idiomas que não vão ser acessíveis para as pessoas. É uma escolha, né? Eu acho que é um perfil e que está tudo bem. Mas acho que é legal ter esse cuidado de como a gente faz essa leitura ou essa avaliação crítica. Porque eu vejo, assim, ser crítica é que a gente vai avaliar e vai poder falar pontos positivos e negativos. E não que a gente vai só dizer, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. As críticas também podem ser positivas. Sim, com certeza. Né? E muitas vezes o que a gente pode fazer é sugerir, não pensar em... Mas é que nem você está falando, né? A gente tem estilos de escrita diferentes. Todo mundo pode ter um estilo de escrita diferente. Ok? Mas o que a gente pode criticar? Para onde que tem que ser direcionado o nosso olhar crítico? Ela desenvolveu a delimitação? Ela me explicou como é que é a pergunta dela? Tem objetivo geral específico? Qual que é a teoria? Qual que é a lente que ela está usando para ler esses resultados? Quais que são as ferramentas metodológicas? Então, é para esse lugar que o nosso olhar tem que estar direcionado, e não para se a fulana usa eu ou não. É não medir pela própria regra. Exatamente. Por exemplo, a Lara falou de usar a primeira pessoa. Eu vou olhar o trabalho dela. Tá, Lara, mas tu tá usando a primeira pessoa ao longo de todo o texto ou tu usou a primeira pessoa e aí de vez em quando começou a trocar para Esqueceu. A sua personalidade apareceu no meio da pesquisa. Ana? Tinha pergunta? Não, é que talvez a gente não precisa delimitar a nossa vida a partir das orientações. Cada um tem um estilo de escrita, né? Mas várias vezes, assim, sugestões dele, né, era voltadas para a minha forma de escrita, não era para o conteúdo, era como que eu apresentei aquela informação, né? Quando eu ia olhar, era muito parecido com uma forma que ele escreve, né? E aí eu sempre queria a minha identidade. E aí isso Mas isso também, que nem tu disse, é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, na medida que a gente vai tendo um pouquinho mais de independência, digamos, um pouquinho mais de liberdade dentro da pesquisa. Mas é difícil, né? É uma questão também diplomática, no sentido, como que a gente vai dizer, olha, se toca, esse aqui é meu texto, dá licença. Pode falar. Na verdade, um dos comentários primeiro é essa questão dos professores, que tem alguns orientadores que parece que eles só querem que o aluno use isso seja uma extensão deles, da pesquisa. E vai muito da questão do orientador de saber pensar, tipo, não, ok, eu está seguindo os meus passos, na metodologia, na teoria, em outra questão dentro da pesquisa, mas ele é essa pessoa é uma pesquisadora própria e ela vai seguir o seu próprio caminho da forma que ela quiser. Então, vou respeitar o jeito dela e o espaço dela de escrever, o tempo dela e questões assim. Eu acho que vai muito também essa questão tipo, de pensar, tipo assim, ok, minha hierarquia, de certa forma, está acima, mas eu não preciso passar por cima dessa pessoa e abafar ela, deixar ela ser livre. Né? Total. E a outra é uma que eu lembrei agora, falando de quando a gente foi apresentar Na BCP? na BCP, no pôster, que o professor que estava lá, ele não queria estar lá.
Exatamente. Não, esse foi traumatizante. Horrível, meu primeiro Exatamente. congresso, o professor entra, vamos logo com isso. E eu, eu só lembro do livro assim, tipo, eu posso ir embora. A gente pegou um avião, chegou lá, pagou passagem, pagou hospedagem, a gente terminou de fechar, a gente fechou a boca, ele levantou, pegou a mala dele e foi embora. Não começou o trabalho de ninguém, ele não tinha nada, foi horrível. Eu tava a gente pedindo fato. Exatamente, exatamente. Foi traumático. Mas foi uma experiência, no geral, foi muito boa, mas aquele professor específico, ele não queria estar lá. Eu lembro dele, Bem do claro, nome dele, bem- eu vou lembrar pra sempre. Nada depois pra eu anotar pra você. Eu acho que isso que você trouxe é bem a questão de, tipo, luta por poder em espaços desse jeito, né? Tem muitos professores e professoras que veem o aluno como isso, tipo, uma engrenagem numa máquina maior de projetos que ele quer. E eu acho que isso tem que ser muito repensado, né? Eu sou professor por quê? Né? Por que eu vou, então, na BCP fazer isso com um monte de gente que está pagando? Por que eu tô aqui? Tipo, claramente só porque eu quero salário, né? Porque não importa o que eu diga nem qual é. Então eu acho que isso é uma outra discussão que é interessante de ter, que não se encaixa aqui, que a gente precisaria da participação dessas pessoas. Mas é isso gera muitos traumas, porque aí isso impacta, né, gente? Um comentário. Então, quando começou a falar sobre essa insegurança, eu nunca vou me esquecer durante o meu mestrado que eu gostava de escrever antes da graduação, mestrado em três lugares. Mas fui virei representante existente. Tinha um professor que ele falava o tempo todo que o mestrando, o graduando, não tinha que falar. Quem tinha que falar é o doutor. Então, estava na minha cabeça. Foi, olha, aí ano passado, eu peguei 5 deles. Gente, eu fiquei informação, eu 5 deles. Aí ano passado, eu disse, não, mas tá, vou mandar para a secretaria, vou começar a escrever, não posso. Mas o trauma seguiu, porque antes eu estava mais tem para dizer, não é só o que é porque a gente tem toda uma vida antes, mas aquele trauma, e as outras coisas não, porque isso não pode ser obrigado, né? Isso é E esse bloqueio ele pode vir de diferentes lugares, seja, né, enfim, da orientação, por lugares que a gente passa, pessoas que a gente conhece, que estejam nessa posição diferente de nós. Mas eu sei que quando acontece, que nem quando aconteceu com a gente lá no evento, na hora o baque vem, né? Com certeza. E muito disso a gente vai lembrar e vai respingar ao longo de toda a nossa trajetória. E é difícil a gente dividir isso, principalmente, por exemplo, quando a Thaíne no mestrado, se, enfim, se tivesse acontecido aquilo comigo no mestrado, teria acabado, eu não teria seguido para o doutorado. Exato. Porque, enfim, realmente, porque não que a gente espere validação, às vezes, desses pares, né? Mas a gente espera, no sentido, a gente está começando a pesquisa, a gente está entendendo esse mundo, descobrindo esse mundo, tentando saber o que está acontecendo nesse mundo. Então, se eu estou num seminário e, enfim, estou lá junto com todas as referências que eu uso na minha dissertação, e o cara vira para mim e diz: que merda é essa? Eu vou dizer: realmente eu escrevo uma merda. Então, enfim, isso é uma questão que eu acho que é importante dizer. A gente não está direcionando para pessoa X ou Y, mas é uma questão realmente da academia. A gente já passou por diferentes lugares, diferentes instituições, e às vezes isso aparece, e é muito triste. Inclusive entre grupos também de pesquisa, entre colegas, né? Ah, estou no doutorado, não está no mestrado, então vai lá e pá! Não é assim que funciona. não é daqui, tá? Enfim, outros lugares, né? Não, é fora. Até porque, como vocês falaram, não só a pesquisa está em construção, mas o pesquisador também. Exatamente, nossa experiência. Exato, o processo de aprendizagem. Pode falar. E nesse âmbito cultural, a gente vem assim, das formas mais aleatórias possíveis, de lugares que a gente muitas vezes não espera, sabe? Tipo, eu tive o impacto de uma correção de anos atrás que até hoje me persegue na minha escrita, sabe? Então, todo mundo tem seus traumas específicos,
trabalhar em cima disso, porque do nada só vai investir e a gente Exatamente. bloqueado totalmente, às vezes. Porque muitas vezes a gente também não tem o espaço para compartilhar sobre isso, né? A gente não tem um apoio, assim, em muitos ambientes acadêmicos e universitários para falar dessas coisas que acontecem, né? Acho que um ponto que está ali, que eu já vou adiantar um pouco depois das soluções, né, para esses desafios, é essa questão do isolamento da pesquisa, né? Que também tem relação, por exemplo, com esses desafios emocionais e sociais. Um exemplo que eu acho que eu falei da questão da enchente, mas o que foi a pandemia, né? A gente estava no doutorado, a gente passou, a gente ainda, acho que eu e a Tânia tivemos sorte, porque a gente não pegou aquela parte de fazer só as disciplinas online, né? A gente fez algumas, mas não fez todas. Mas para alguém que fez um mestrado inteiro numa pandemia, por exemplo, né? E aí a gente tem que participar de congresso, a gente tem que publicar. E como é que a gente faz isso nesse isolamento social, né? Como é que a gente tem motivação para fazer isso? Então, essa parte do isolamento da pesquisa, que nesse caso, né, que é uma questão social que aconteceu com a gente, que amplia ainda mais esse isolamento, o isolamento ele já está posto, já é difícil, a gente já tem que escrever sozinho. Na academia, muitas vezes, a gente tem dificuldade também de encontrar esse apoio. E aí, mais com a pandemia, então, são camadas que vão ampliando isso. Por isso que é muito importante da gente encontrar o nosso espaço, né? Encontrar as formas como a gente se sente confortável, as pessoas com as quais a gente se sente confortável para falar sobre isso. Porque, às vezes, é nesse momento da conversa e da fala que muitas desse quebra-cabeça da pesquisa, ele vai acabar sendo resolvido, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que ser perfeccionista, que a gente que está falhando em construir o texto entra nessa linha do fracasso, da autoexigência, que isso só vai se ampliar mais se a gente não sai desse lugar de isolamento e procura outros espaços, né? Seja para abrir a nossa cabeça, para buscar silêncios também, porque tem muito isso de a gente ter o prazo, né? E às vezes a gente ficar em cima do texto vai ser pior do que tirar uma semana de descanso do meu texto. Essa semana eu não vou olhar para o meu texto. Quando a gente vai voltar para o texto na semana seguinte, a gente já vai estar com outro olhar, justamente porque a gente ficou longe, né? Então, às vezes a gente vai criando essa rigidez, conforme desses feedbacks que a gente recebe, do que as pessoas falam, dessa construção de como deve ser um trabalho acadêmico, sem olhar para esse âmbito que também está o tempo todo impactando ali, né? E aí porque quando a gente está nesse momento de isolamento também, enfim, de alguma forma a gente não tem esse contato, seja com colegas, com professores, enfim, nessa trajetória acadêmica, a gente deixa muitas vezes de, por exemplo, de coisas simples, mas que podem fazer diferença nesse nosso dia a dia da construção. Por exemplo, conversei aqui com a Juliana e ela me disse que ela está tentando uma técnica nova agora de escrita, de organização do estudo, que para ela está funcionando desse jeito. Bom, fiquei conhecendo isso agora e vou tentar aplicar para ver se faz sentido para mim. Uma vez eu conheci uma professora, isso eu aplico agora para os meus alunos também. Eu quero corrigir, eu quero ver quais as deficiências do meu texto. Uma técnica simples, nem voz alta do texto. Isso ajuda muito. Enfim, isso foi uma troca casual que eu tive com alguém. Então, o que eu acho que é importante também quando a gente fala desses desafios é entender que o colega que está ali do lado, por mais que a gente esteja num ambiente que é extremamente competitivo, a gente também tem que criar esses espaços de troca e de acolhimento dos outros colegas, esse espaço que tem um pouco mais de afetividade, porque embora que a gente esteja aqui, né, se profissionalizando, se tornando esse acadêmico, né, pensando nessa competição que tem dentro da academia, a gente também pode ter espaços em que a gente tem uma competição saudável, em que se eu sei de uma técnica, por que eu não posso compartilhar com ela? Ou se eu tenho algum problema, algum processo que eu estou tendo dificuldade na questão metodológica, por exemplo, né? Por que a gente não pode compartilhar nossas frustrações com a metodologia e chorar juntas? Então, é importante a gente também buscar, talvez, né, esse contato e se abrir também para isso. E eu acho que quando a gente fala dos desafios da pesquisa, tem todos esses pontos aqui que, enfim, em relação ao tempo, a gente não vai conseguir falar sobre todos, mas todos eles, que nem a Suriane falou, né, estão presentes ali nesse processo nosso da pesquisa, em diferentes momentos, e a gente pode, né, e deve buscar algumas alternativas. É claro que a gente não vai conseguir solucionar tudo, não tem como a gente ter solucionado, por exemplo, a questão do isolamento, a gente tem que lidar com isso, colocar isso dentro do nosso cronograma. Então, a partir disso que está posto, como que a gente vai lidar com isso
partir do nosso cronograma? Como que a gente vai lidar emocionalmente para entender que quando eu tenho mudanças no meu projeto, isso também vai demandar que eu mude o pensamento de construção da minha pesquisa? Que eu saiba que, como eu acabei de mudar meu projeto, mudei meu recorte de pesquisa, é claro que eu não vou chegar daqui a um mês com, talvez, com meus resultados ou com a minha fonte. Então, eu vou ter que mudar isso. Por quê? Porque eu não vou conseguir. Não conheço ninguém que consiga fazer tudo isso em um mês. Então, eu tenho que repensar todo o meu cronograma. E isso impacta com certeza na forma como a gente olha para a nossa pesquisa, na forma como a gente entende a nossa pesquisa. Esses imprevistos vão acontecer, esses desafios emocionais podem aparecer também. A questão da orientação, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante da gente pensar também. Existem estilos, né? Por exemplo, eu, Tayane, eu oriento alguns trabalhos, eu tenho uma forma de fazer. Pode ser que a Sueliane não se adeque à minha forma, mas não quer dizer que a Sueliane me odeie por causa disso e a gente se deteste. Não, é só porque ela não se adequa à minha forma de desenvolver a pesquisa e enfim, de orientar ela nesse sentido. Por exemplo, a minha forma, vou pegar, vou ler o texto e vou te dizer, ó, talvez a gente tenha que pensar assim, assim, assim. Talvez para ela não funcione desse jeito. Talvez para ela funcione de uma didática diferente, né? Porque são duas pessoas convivendo, conversando, e que, exatamente, que tem formas de entender, formas de desenvolver e até escrever a pesquisa, que nem a Ana falou, né? Existem, às vezes, enfim, né, estou sendo colocada no sentido de escreve dessa forma. Então, bom, o estilo do professor é pensar a pesquisa a partir disso. Talvez eu não me encaixe com isso. Então, mudar de orientação, gente, não deveria ser um tabu também. É normal, é comum. O processo, o que a gente está aqui, qual é o nosso foco quando a gente está no mestrado e doutorado? Nos especializar num tema, num assunto, numa discussão, nos colocar dentro dessa discussão, nos colocar como pesquisadores dessa discussão. E se não está dando certo, né, nessa forma, nesse estilo, de um jeito, não tem problema nenhum a gente pegar outro caminho. A gente não está simplesmente terminando um relacionamento, um casamento, né? No nosso caso, foi o próprio professor Rafael. Olha, quem sabe vocês procuram um outro orientador que talvez ajude vocês a ficar a partir dessa questão. Eu mudei de orientação, eu era orientada do professor Rafael e eu mudei para o Salata e ela mudou para o Fernando. E a gente mudou até de área, inclusive, porque para nós fazia sentido naquele momento. Então, tudo bem essa troca, não deveria ser um tabu. Eu sei que muitas vezes a gente tem isso, né? Eu também, nossa, eu sofri muito, porque eu senti que eu estava traindo o professor Rafael. Como assim? Vou mudar de pesquisa, vou mudar de orientação. Mas não é uma questão profissional, é uma questão de interesse. Então, não tem a ver, muitas vezes, com isso, né? Pode falar. E eu acho que uma coisa que a gente lida, e é um desafio, mas é interessante a gente pensar sobre isso e tentar superar essa barreira que é o medo, né? A gente tem muito medo de decepcionar o orientador, sei lá, né? Tem medo de se impor muitas vezes e dizer, eu quero escrever dessa forma. E não falo só da minha experiência, falo no geral, assim, do que a gente vê, do que a gente escuta. Eu fui orientando do professor Emil e tive muita liberdade para fazer do meu jeito, mas conheço muitas colegas que passaram por situações assim, né? Não só na PUC, em outras instituições, não só no Brasil, né? Fora de professores que exigem que você revise o texto, como a Ana colocou, até ficar do jeito como se ele tivesse escrito, né? E, claro, isso é um caminho, são duas vias, né? A pessoa do outro lado, orientador, a orientadora tem que entender, mas eu acho que é importante a gente não ter medo. E se bate essa questão que a Thay falou, meu Deus, eu tô aqui fazendo e tô fechando com a emissão da Tayane, não tá servindo para mim. Nada me impede de eu marcar uma reunião com outros professores e falar sobre minha pesquisa e dizer, olha, que você acha que, tipo, como é que daria para desenvolver? Eu fiz isso, porque no mestrado eu entrei com a Isabel Malco, que saiu, a prof. Isabel, e depois eu tinha que escolher outro orientador. E o que eu fiz foi me reunir com todos. Marquei uma reunião com cada um, falei do meu projeto, ouvi o que eles estavam dispostos a trabalhar, se o tema fechava ou não fechava, porque que nem quando a gente vai marcar um psicólogo. A gente tem que ver se a abordagem fecha, gente, não adianta. E a gente não precisa ter esse medo, assim, a gente tem ele, porque parece uma relação meio paternal, assim, né?
de decepcionar mãe e pai, mas é diferente. São É uma relação é profissional. uma relação profissional, a gente vai ficar tranquila com relação a isso, né? A gente está com pouco tempo agora, na verdade, estouramos agora. A gente começou atrasado, tá? Então, faz esse pressuposto. Mas, assim, quem tiver um horário, agradeço por ter permanecido aqui, esperado a nossa oficina e a participação. A gente vai continuar aqui falando, mas quem puder sair, quiser sair, e quem tiver que sair, já agradecemos aqui de antemão a presença. E até um exemplo que a Mara falou de gostar ou não da orientação. Eu e a Su, a gente deu muita aula juntas, nós duas orientando uma pessoa só. Então eu tenho um jeito que é mais, é assim, 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 vamos lá. E a Su não, é mais de boa, assim, não, vamos ver, não sei o quê. E aí tem alunos que se dão mais, né, se dão melhor a partir da abordagem da Suriane, e aí tem alunos que se encaixam melhor dentro da minha. E ok, né? É isso, faz parte, a gente está aqui para construir, a gente não sabe como é que é até a personalidade da outra pessoa do outro lado, né? Então aqui o que a gente colocou por último é que não tem esse tabu de bolo no sentido de como que a gente vai suprir esses desafios. É, são etapas que vão pressupor, enfim, o momento que a gente está dentro da pesquisa, a forma como a gente está entendendo ou vendo e até quais as aspirações, né, quais são as intenções que a gente tem dentro da academia, o que é importante, né, tentar manter, na medida que for possível, essa rede de apoio entre os colegas, essa troca de experiências e feedback como própria experiência pessoal é extremamente gratificante, é extremamente eu acho que eu cresci muito mais como pesquisadora a partir dessas trocas. Aceitar as limitações no sentido de que, muitas vezes, quando a gente começa um mestrado, doutorado, a gente quer construir um problema de pesquisa que vai resolver o problema do mundo. Eu vou acabar com esse problema aqui. Eu vou estudar a desigualdade educacional e eu vou simplesmente resolver esse problema. Mas, às vezes, a gente tem que entender as nossas limitações, porque a gente tem um período de 4 anos ou 2 anos para fazer tudo isso, né? E quando a gente fala em limitação de pesquisa, a gente não fala só em relação ao tema, mas ao espaço, ao tempo, né? E a forma como a gente vai. Aos recursos Aos também, né? recursos que a gente vai ter. Quais recursos a gente tem? Às vezes a gente quer publicar, mas a gente não está com uma bolsa integral, está trabalhando, não tem tempo, não tem possibilidade para estar nesses espaços, para estar em congressos, né? Não tem recursos. Então, isso também é uma limitação que às vezes a gente tem que lidar, que está no nosso dia a dia, que vai impactar também. Né? Exatamente. E a partir disso, ter essas metas realistas, até para a gente conseguir dar continuidade dentro do nosso trabalho, né? Enfim, a gente tinha colocado aqui um exemplo de uma prática, mais para pensar essa questão da escrita acadêmica e como que a gente faz essa leitura crítica, pensando no resumo. Acho que eu falei aqui rapidinho esse resumo e vou comentando com vocês aqui, tá? Aqui a gente tem um resumo, que a gente construiu esse resumo aqui, digamos que isso aqui é um resumo de um artigo, tá? Então, eu falei aqui com vocês, a gente vai tentar identificar quais são as deficiências desse resumo, desse trabalho aqui. Primeira linha, o objetivo principal deste estudo é analisar como o ambiente acadêmico influencia a saúde mental dos estudantes de pós-graduação entre os anos de 2000 e 2024. Adotou-se uma abordagem qualitativa com métodos de estudo de caso, realizando entrevistas com estudantes de pós-graduação de diversas instituições. Essa coleta de dados também incluiu análise de documentos institucionais e questionários de saúde mental. Os resultados revelam que fatores como alta carga de trabalho, pressão para publicar e falta de suporte institucional estão fortemente associados a níveis elevados de estresse e ansiedade entre estudantes. O estudo destaca a importância de implementar programas de suporte psicológico e workshops de gerenciamento de estresse como medidas cruciais para melhorar o bem-estar dos acadêmicos. Além disso, ambientes acadêmicos que promovem equilíbrio entre vida pessoal e profissional oferecem suporte psicológico adequado, têm um impacto positivo significativo no desempenho acadêmico e na saúde mental dos estudantes. Lendo assim de forma bem rápida, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pega um artigo é olha para o título, reflete sobre aquele título, o que aquele trabalho fala, o que ele quer nos dizer a partir daquele título e depois pula para o resumo. Por quê? Porque é através dali, que deveria ser, né, que a gente tem as principais informações de toda a estrutura, de todos os elementos essenciais que devem estar dentro de um trabalho acadêmico. Mas olhando aqui esse resumo, quais são as deficiências deles que a gente podia apontar? Primeira linha, delimitação do tempo. O que mais? É ótimo. Ou isso é uma escolha da pessoa?
Geralmente os resultados vêm por último ali, né? Nas últimas linhas. Mas eu acho que, enfim, a ordem talvez não tenha tantos problemas. Acredito que é importante ter esses tópicos. O que mais? Também. Teoria é algo que eu acho que é um pouco mais opcional para um resumo acadêmico, assim. O que mais? Bom, o que a gente elencaria, né, de problemas disso? Acho que nem a Ana falou, primeira parte, se eu não sou da tua área, eu não entendo de onde vem a pesquisa, tu tem que me dizer, né? Bom, eu vou estudar isso. Então, essa primeira linha tu me dizendo, eu estudo isso. E a partir disso, eu não estudo qualquer coisa sobre saúde mental. Eu estudo, quero analisar como esse ambiente acadêmico influencia a saúde mental dos estudantes de pós-graduação. Ah, mas que estudantes são esses? Bom, os estudantes da UFMSM e FURG dos cursos de saúde, porque não é qualquer curso que eu vou analisar, é curso de saúde. Então, o que faltava antes no objetivo principal? Recorte de pesquisa. É importante. A gente não, porque o objetivo geral tem que estar muito bem reportado. Não pode ter nada subjetivo. De que, vou analisar alguns aspectos. Como assim alguns? Alguns quantos? 200? 30? 10? 5? Não dá, não, acho que quando a gente fala em pesquisa, em trabalho acadêmico, a gente não pode deixar espaço para esse tipo de subjetividade quando a gente vai explicar algumas coisas, principalmente no objetivo principal. E aqui na questão da metodologia também, método de estudo de caso realizando entrevistas. Entrevistas como? Que tipo de entrevistas? Semi-estruturadas. Mas com quantas pessoas? Com 20 estudantes de pós-graduação. A coleta de dados também inclui análise de conteúdo. Por quê? Não é só a gente ter a entrevista, a gente tem que analisar essa entrevista. E como que a gente analisa isso? Com técnicas de análise. Análise de conteúdo é uma delas. Enfim, questionários de autoavaliação. Então, enfim, aqui são alguns aspectos. Claro que a gente pode olhar para ele também, repensar em outras questões, tamanho e tal, mas é o básico para a gente pensar. Quando a gente coloca o nosso trabalho, né, para debate, quando a gente está construindo ele, a gente tem que pensar que o nosso texto ele é uma narrativa. Que a gente vai do ponto A para o ponto B. O ponto A é a gente constrói a nossa pergunta de pesquisa e até chegar no ponto B a gente tenta responder essa pergunta. E a forma que a gente tenta responder essa pergunta tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido o meu objetivo. Então, que nem, por exemplo, a nossa pergunta de pesquisa não pode ser, digamos que a minha pergunta de pesquisa seja, como que são feitas as garrafas de plástico no Brasil? E aí, meu objetivo geral, como são feitas as garrafas de plástico? Tá, mas a tua pergunta é no Brasil. Teu objetivo é analisar o mundo inteiro? Não, o recorte tem que estar presente, tanto no problema quanto no objetivo. Então, são várias questões que a gente tem que pensar quando a gente constrói essa pesquisa e vai colocar isso no texto. E esses recortes são importantes para a pessoa entender o que está olhando. Porque senão, quando a gente chegar nos resultados, na conclusão, a gente vai estar concluindo uma coisa, sendo que a nossa pergunta nem, e nossos dados nem nos dá brecha para pensar aquilo. Entende? Então, tudo está interligado. Uma chave nesse sentido que me ajudou muito foi entender que o programa de pesquisa e o objetivo geral são exatamente a mesma coisa. A frase ela tem que ser exatamente igual, só muda o ponto de interrogação. E se ela estiver diferente, está errado. Exatamente. Como que seria a pergunta de pesquisa a partir desse objetivo principal aqui? Qual que seria a pergunta desse problema, desse resumo? Exato? Exatamente. E o texto não é o mesmo? Para o objetivo, a gente só colocou ali o verbo. Gente, eu me sentia muito mal quando eu vi assim, meu programa de pesquisa e o objetivo geral, assim, praticamente dentro. Eu pensava assim, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada. Não, está muito certo. Está muito certo. Exatamente. Então, a gente agradece a presença de todos. Obrigado por esse espaço. A gente agora fala sobre isso. Então, se vocês tiverem, enfim, questões e queiram conversar com a gente posteriormente, estamos aí, por aí também. Boa sorte na pesquisa de vocês. Espero que tenham muitos desafios, mas também tenham muitas coisas boas pela frente. Obrigada. Só lembrando que vocês devem assinar a lista que está ali, independente se vocês já assinaram antes, tá? Aqui eu coloquei algumas leituras, mas enfim, se quiserem a gente pode passar.
para depois. Peraí, continuação. Obrigada. Quanto É. Não.